Glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus. Glória seja dada àquele que vive e reina para todos sempre. Honras e glórias ao teu nome, Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Eterno, o Salvador, o Redentor, o Pai da revelação, da revelação. Tu és Senhor. Pela tua palavra, pelo refrigério, pela graça, pelo teu favor, pelas vidas alcançadas e pelas vidas que iremos alcançar no teu nome, nos faz cada vez mais um instrumento digno de estar diante do Senhor, digno da tua misericórdia, digno do teu grande amor. Digno é o Senhor. Pai, proteja a tua sabedoria, desenrola os teus pergaminhos, em nome de Jesus. Que a tua palavra gere vida, que a tua palavra gere transformação, que a tua palavra gere libertação, assim como a tua presença é real em toda a terra, em todas as nações, em todo o mundo, em todo o globo terrestre. Que haja mudança, cura e transformação em nome de Jesus. Amém. Abra comigo a palavra do Eterno no livro de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 11. Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 11. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Diz assim: porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Tomai seu assento dando glória a Deus. Amados, somos confrontados com a graça de Deus. Somos confrontados com a realidade que Deus nos coloca e permite que estamos. E aqui esta palavra mostra muito claro essa graça, esse favor para conosco, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Quem é o Filho do Homem? Jesus. Ele veio salvar o que estava perdido. E às vezes nós estamos perdidos em muitos conceitos e preceitos. Às vezes estamos perdidos em alguma área, em alguma situação e que precisa ser resolvida. Muitas das vezes depende de nós não estarmos perdidos em alguma área. Muitos, por causa da paternidade ou por falta da paternidade, estão perdidos. Precisam se encontrar no seu relacionamento paterno, precisam se encontrar no seu relacionamento com Deus, com o Pai das luzes, onde não há sombra nem variação. O amor de Deus é perfeito.
E quanto mais nos aproximamos dele, ele nos molda, ele nos prepara, ele nos confronta para a mudança, para uma nova realidade com ele. Quanto mais nos aproximamos dele, ele nos resgata de qualquer perdição, de qualquer situação. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Não é o tempo de evangelho, não é o tempo de crente que vai dizer que somos salvos. A salvação é pela fé. A salvação é pela fé. Não é pelas obras que somos salvos. É pela fé. É através do sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Então, o Filho do Homem veio nos resgatar da perdição, do império da morte, da destruição. O Filho do Homem está presente, ele é real, ele é poderoso. E ele veio e ele está aqui. Ele é o convidado especial na sua vida, na sua casa, na sua geração. Ele está aqui. Quando nós clamamos, invocamos o nome do Senhor, somos salvos. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa invocação do nome do Senhor é necessário. A nossa alma está clamando pela presença do Senhor, pelo nome do Senhor, pela graça do Senhor. A nossa alma está pedindo socorro, mas está a receita aqui: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar o nome do Senhor. É tempo de invocar o nome do Senhor. É tempo de ser livre. Livre das nossas mazelas, livre dos pecados, livres da perdição, porque existe a eternidade com Cristo, e o Senhor nos chama para sermos livres com Ele. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, buscai as coisas que são do alto. Nós já ressuscitamos com Cristo, amém? Então vamos buscar as coisas que são do alto. Às vezes buscamos tanto as coisas terrenas que esquecemos das coisas de Deus. E nós precisamos no dia a dia buscar as coisas de Deus, a palavra de Deus, a presença de Deus. Oh! Então essa palavra, e nesse tema assim, acima do versículo 10 acima, está dizendo a parábola da ovelha. Então tudo que está perdido precisa ser achado, encontrado. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso Senhor.
Senhor, um encontro com a mudança, um encontro com a luz, o Pai das luzes. Deus nos chama para nos tirarmos das trevas, Deus nos chama para nos tirarmos da escuridão, Deus nos chama para nos tirarmos da escravidão, do império da morte, para o reino do seu amor. Então, toda ovelha perdida precisa do pastor, do bom pastor. Quem é ele? Jesus. Então, se tiver 100 e uma se perder, o pastor deixa as 99 e vai atrás de uma. Uma alma importante, uma vida importante, e o Senhor está deixando bem claro que Ele veio buscar, porque o Filho do Homem veio salvar. Salvar, no capítulo 19 de Lucas, capítulo 19 de Lucas, versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Às vezes nós nos encontramos na nossa mente, no nosso coração, tão perfeitos, tão santos, que a gente não se permite Deus trabalhar em alguma área que precisamos que Deus nos molde, que Deus nos transforme. O propósito de Deus enviar o seu Filho é a graça. O propósito de Deus enviar o seu Filho é a graça. O que é a graça? Tudo que nós não merecemos. Verdadeiro, digno. Ele é. Então nós precisamos entender que Ele é. O que nós necessitamos, o que a nossa alma necessita, o que o nosso coração necessita, o que a nossa vida necessita, o que a nossa família necessita, o que a nossa geração necessita, é de ser salvo. É de ser salvo. Quem é que nos salva? Jesus. Ele que nos salva. Ele que é o Salvador. É que nele está o significado do nome de Jesus: salvação. Às vezes você, uma forma de falar, está passando numa rua e de repente um carro vem em alta velocidade e você não está vendo e alguém te empurra para você ser salvo daquela situação. Quanta criança inocente atravessa a rua e termina sendo salvo de um atropelo. Eu vi um atropelo que a criança passou, o caminhão passou por cima, a criança caiu na hora e não aconteceu nada com a criança. O caminhão passou por cima, mas por causa do tamanho da criança e a queda não permitiu que a criança tivesse nenhum dano. Às vezes alguém pode entrar na situação para nos salvar, mas o ser humano não pode salvar toda a humanidade. O ser humano não pode salvar toda a humanidade.
Nós precisamos fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte na sociedade? Qual é a nossa parte como igreja? Qual é a nossa parte como cidadão do céu, de crentes em Cristo Jesus? É fazer o que Jesus está fazendo, é fazer o que Jesus fez, ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Então, quando nós pregamos o Evangelho a toda criatura com o nosso testemunho, com a nossa aliança com o Senhor, com a nossa vida de transformação, de mudança, de atitude, cada dia o nosso caráter é moldado, cada dia a nossa vida é mudada, cada dia o carpinteiro de Nazaré está tirando as barbas, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Aleluia. Tem gente que acha que está no controle de tudo. Tem gente que acha que está no controle de toda a situação. E os anos se passam e se depara que não está no controle de tudo. Quando nós nos rendemos ao Senhor Jesus, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós estamos dando controle a Ele da nossa vida. Então o controle está nas mãos dele. Você é dele, a sua vida pertence a ele, a sua família pertence a ele, as suas atitudes também pertencem a ele. Aleluia! 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 E quando nós entendemos que a nossa vida pertence a Ele, nós somos salvos da perdição. Quando nós entendemos que nós não somos perfeitos, mas que estamos nos aproximando dele para sermos trabalhados nas nossas imperfeições, entendemos que Ele veio salvar o perdido. O apóstolo Paulo disse: eu sou o principal pecador. Quando nós entendemos que nós somos pecadores e não apontamos para o outro, mas sim para nós, eu sou pecador, eu preciso da graça de Deus. Eu não mereço, mas eu preciso. Então o apóstolo Paulo disse: eu sou o principal. Então aí Deus, Ele conta com a misericórdia de Deus, Ele conta com a graça de Deus, e aí Ele se torna mais útil, porque Ele reconheceu o seu estado. E aí Deus aproveitou o apóstolo Paulo e usou ele poderosamente. Então nós precisamos reconhecer o nosso estado. Nós precisamos reconhecer que precisamos ser trabalhados por Ele, através da palavra, através da presença dEle. Então que possamos chegar diante dEle. E quando chegarmos diante dEle, seremos transformados, mudados, melhores do que agora, melhores do que antes. Precisamos nos arrepender. A Bíblia diz: arrependei-vos e credes no Evangelho. O Evangelho é de quem? Do Senhor Jesus. Então arrependimento não é remorso, arrependimento. Que muitos estão no remorso todos os dias, mas o arrependimento mostra que houve mudança. No remorso, a pessoa até chora,
Mas o arrependimento vem primeiro, o choro vem depois. O arrependimento vem com atitude e o choro vem depois. Então, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Todos nós estávamos sem Deus, sem paz e sem salvação. Estávamos nas trevas, na escuridão. Aí Deus enviou Jesus para resgate, para mudança. E hoje nós estamos em Cristo. Aleluia. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Diga: eu estou em Cristo. Mais uma vez. Mais uma vez. Oh, aleluia! Eu estou em Cristo. Aleluia! Então toda ovelha que foi extraviada, que foi perdida, o Senhor está à procura. E nós somos o instrumento que Deus quer usar para procurar as outras ovelhas perdidas, as outras ovelhas que precisam de salvação. Aleluia! João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus deu o seu Filho. Deu o seu Filho. Ele deu algo importante. Ele deu algo precioso. Ele deu algo de muito valor. Ele deu. Então, quando a gente entende Ele deu, o que nós não merecemos, Ele deu. Que você seja alcançado pelo Filho do Homem. Que sejamos alcançados pelo Filho do Homem. Que sejamos alcançados pelo Evangelho do Filho de Deus. O Evangelho é mudança, o Evangelho é transformação, o Evangelho é poder de Deus. O sapatear, o rodar, os sonhos, as visões, as revelações não salvam. É consequência da transformação do Evangelho de Deus. Tem muitos que estão sendo usados poderosamente, mas precisa de ser resgatado em alguma área, precisa ser confrontado em alguma área, precisa ser livre em alguma área, e Deus está nos dando oportunidade. Deus continua nos dando oportunidade. Deus enviou a oportunidade chamada Jesus. Jesus, com o seu Evangelho, é oportuno na sua casa, na sua vida.
A oportunidade chegou, o milagre chegou, a bênção chegou, a cura chegou. Qual é a área que você não consegue orar? Que você não consegue, qual é a palavra que você não consegue pronunciar quando está falando com Deus? Quem tem pai vivo consegue falar, orar pelo seu pai? Se não consegue, é porque essa área precisa ser alcançada dentro de você, a paternidade. Esse relacionamento precisa ser resgatado. Pense aí com você mesmo, que tem pai vivo. Você consegue orar pelo seu pai? Quem tem pai vivo e consegue orar pelo seu pai, é porque a paternidade está sendo resgatada. Mas quem não consegue, às vezes o seu pai não está nem no seu registro do WhatsApp. Imagine das suas orações. Você está entendendo o que eu estou falando? Então tem coisa que precisa ser revista. Tem coisas que precisam ser revistas. Seu pai pode não ter sido o pai que você esperava, mas Cristo chegou para mudar essa situação, para transformar essa situação. E você vai dizer assim: eis-me aqui, eu não tenho força, mas eu preciso do Senhor. Eu ouvi um testemunho de alguém que estava pregando o Evangelho anos e anos e anos. E quando um casal disse assim: olha para sua família, o pastor que era, não conseguiu orar pelo seu pai. Parecia que estava tudo bem, mas essa área precisava ser resgatada. E houve choro, e houve arrependimento, e houve mudança. E aquele homem de Deus foi ao seu pai e pediu perdão, e o seu pai aceitou a Jesus. Porque o perdão em Cristo foi dado. Algo aconteceu porque houve o primeiro passo, porque houve uma decisão, porque houve uma atitude. Como é que nós vamos nos encontrar com Deus sem nos permitirmos essa situação de cura em nós, em nossa vida, em nossa casa, em nossa família? Então Deus, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. A dracma perdida, a ovelha perdida, Deus quer trazer de volta o que foi perdido. O jovem rico estava perdido, e ele chegou diante daquele que podia salvar. E quando Jesus disse: vende tudo e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, ele caiu fora. Então ele estava perdido, achando que tinha tudo,
Por isso que ele chegou diante de Jesus. Mas quando foi confrontado, quando ficou nu diante daquela realidade, ele não estava pronto para se dispor, ele não estava pronto para ser livre, ele estava preso na sua riqueza. O que você tem é de quê? De Deus. O que nós temos é de Deus. E aquele jovem perdeu a oportunidade de receber a libertação do Salvador. Então há uma oportunidade e precisamos aproveitar a oportunidade. O filho pródigo perdeu tudo, mas o que era seu, o que era dele, ele perdeu tudo. Mas quando a consciência chegou, porque na tribulação, na aflição, na perseguição, a consciência chegou, gastando tudo absolutamente, a consciência chegou, acabou tudo, não deu mais nada, eu gastei todos os meus bens, e agora? O meu pai tem tudo, como é que eu vou voltar para a casa do pai que tem tudo? Eu tenho vergonha porque eu gastei meus bens, eu gastei minha herança. E ele comendo com os porcos. E ele entendeu que os empregados do pai ainda estavam comendo e vivendo melhor do que ele naquela situação. E aí, pai, pequei perante ti, não sou digno de ser chamado seu filho, me trata pelo menos como um dos seus empregados, que vai estar bem para mim. Esse reconhecimento, essa mudança, essa atitude estava mostrando arrependimento. Será que a gente daria oportunidade, sendo pai, sendo mãe, numa situação dessa? Mas quando ele disse, pai, eu pequei perante ti, perante Deus, eu não sou digno de ser chamado seu filho, eu não te honrei como eu deveria te honrar, eu não te respeitei como eu deveria te respeitar, eu achei que eu estava maduro o suficiente, mas eu estava perdido, eu pequei. Quando a pessoa que tem herança quer ser tratado, perde a herança e quer ser tratado como os empregados, é porque caiu a ficha, não é assim? Caiu a ficha. Mas enquanto não cai a ficha, o amadurecimento vai chegar. Onde ele estiver, o amadurecimento vai chegar. Nós não vamos atrapalhar o amadurecimento. Deixa com Jesus que ele trata com o filho pródigo. Deixa com Jesus que ele resgata o filho pródigo. O nosso trabalho é orar pelos perdidos da casa do Pai. Ore que Deus está tratando. Ora que Deus está entrando nessa situação. E aí o pai recebeu o filho que estava perdido, que reconheceu, colocou o anel no dedo, fez festa, fez banquete,
recebeu o filho com honra, com amor, e o filho que estava com o pai mais velho, o filho que estava com o pai, que ficou com o pai, isso, mas como que pode? Ele perdeu tudo, vendeu tudo, gastou de qualquer forma, e o meu pai ainda abraça ele. O meu pai ainda abraça ele. Quer dizer, ele não fez festa para mim, ele não colocou anel no meu dedo, ele não fez nada para mim. Quem está com o pai está com tudo. Aleluia. E nós precisamos ter essa consciência. Nós estamos com o nosso pai, nós estamos com o nosso Abba. E quando estamos com o nosso pai, nós temos tudo. Amém? Não vamos chorar porque não recebemos a herança é nossa. A herança é de Deus, a herança é nossa. Se é dele, é nossa. E quando nós entendemos isso, nós não vamos ficar perdidos. Não vamos ficar perdidos. O Senhor está aqui para tratar nossas carências, nossas dificuldades, para nos tratar do profundo oculto e escondido. Então seja livre. Você pertence ao Pai. Você está na casa do Pai. Você tem herança do Pai. O que é dele é seu. O que é dele é seu. O que é dele é seu. E assim que Deus nos permite acordarmos para vivermos o amanhã com Ele. O amanhã pertence a Deus. Quem está com Deus tem segurança do amanhã. Quem está com Deus tem segurança na paternidade, na filiação, no entendimento, na clareza que Cristo é a nossa esperança. Amém?